ponto 1, você tem que abrir o coração com alguém. Por quê? Quando aquilo vai ficando na sua cabeça e você não expressa, aquilo vai... Imagina uma coisa atômica que está lá dentro, batendo em tudo quanto é coisa dentro da sua cabeça. Tem que dar voz a essa dor, né? Isso, vai te dando um caos, você vai gerando um caos. A gente entende hoje pela psicologia que as emoções são como um rio, que você tem que fluir. Então, o choro pode durar uma noite, mas o gozo vem pela manhã. Então, você passa por alegria, passa por tristeza, passa por medos, preocupações, e você vai fluindo nesse rio. Agora, quando você tem algo muito forte, um trauma, alguma coisa assim, você sai para uma das margens. A margem de cá é o caos. O que é o caos? O caos é quando você cai numa depressão, ou num transtorno de ansiedade, medo demais, raiva demais, tristeza demais, você cai nesse lado. Ou desse outro lado, que é a rigidez mental, aquelas pessoas que não querem mais sentir emoção. Elas acabam se fechando para tudo quanto é tipo de... E ela perde a capacidade de amar, de fazer vínculo, porque ela fica só no racional, eu sou racional, porque às vezes foi ferido, não sabe lidar com essas emoções, ou acaba no caos, com excesso de emoção, intensidade alta demais, ou acaba na rigidez mental, né? Então a gente vai entendendo que a vida é esse fluir. Então por isso é muito importante, só terminando o raciocínio, desculpa, abrir para alguém, para que aquilo tudo que está num caos se organize um pouco na sua própria mente, sabe? Você tira um pedacinho, organiza, você chora, é carregado de choro, de angústia, de tudo isso, você põe para fora. E aí como você consegue organizar um pouco e voltar aquilo lá dentro. Não precisa resolver tudo de uma vez, a gente não aguenta, entende? Você tem que ir aos poucos. E por isso que é muito importante ter alguém da sua confiança e abrir o coração. Você não vai ter solução por ninguém, mas você vai se organizando emocionalmente, mentalmente, e isso ajuda muito. E todos os dias eu acho um pouquinho, né, de cada coisa, porque às vezes a gente acha que tá curado de algo. Eu tive um caso há um tempo atrás, um caso de pânico, eu fiquei 10 dias em pânico, e você vê, por causa de um resultado de um exame. E aí às vezes eu fico me perguntando, né, por que por causa de um resultado do exame? E aí quando a gente descobre, com o meu tratamento, que são por coisas que eu já vivi, medo de perder, medo de morrer, tantas coisas, sabe? Eu passei por isso. Porque, na verdade, devido a essa história de vida, com 40 anos eu tive um transtorno de pânico, certo? Eu estava pastora já, junto com meu marido, família organizada, filhos estruturados, tudo bem. Mas mesmo assim eu tinha esse medo dentro de mim, esse sistema de alerta muito excessivo. Então, sabe, porque quando você tem pai alcoólatra, coisa assim, você aciona um sistema de alerta. Você não sabe se vai vir bêbado ou se vai vir normal, entende? Você fica sempre assim, a criança, né? Eu como criança. E aí eu fui desenvolvendo até que a conta chega. A conta sempre chega. Se a gente não trata alguma coisa, a conta chega. Depois dos 40, vem a conta. E veio a conta. Tive um transtorno de pânico, entendi o que eu tinha que fazer. Nessa época, eu conheci o Augusto Cury, fiz umas imersões com ele, ainda não tinha formado em psicologia. E logo em seguida fui fazer psicologia. E aí, aos 45, eu tive um câncer de mama. E aí, quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu orei para Deus. Falei, Senhor, eu enfrento o câncer, mas por favor, não me deixe ter transtorno de pânico novamente. Entende? E aí eu comecei a gerenciar tudo, hoje eu trabalho com psicologia cognitiva, então eu já entendia bastante o que eu tinha que fazer. Vinha o pensamento, se morrer, eu falava, se eu morrer, eu entreguei minha vida para Jesus aos 15 anos, se eu acreditei que eu vou fechar meus olhos aqui e vou abrir na presença dele. Aí a emoção baixava. Aí vinha outro pensamento, e se sofrer? Sofrer você não aguenta, você é fraca. Era o que eu pensava, tudo isso que você está falando, e aí era o que eu pensava. Dizia para mim, conversava comigo, sim, eu sou fraca, mas eu sirvo um Deus que é forte. E aquela senhorinha da minha igreja sofreu e aguentou. Aquela criança sofreu e aguentou. Eu não sou pior nem melhor do que ninguém. Se eu tiver que sofrer, eu vou aguentar. E aí o Marçal gravou 2 vezes uma música que foi meu hino durante o câncer, que é, como que chama? Eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Na primeira estrofe fala, minha vida está segura em tuas mãos. E na segunda estrofe fala, contigo vou, por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu cantava isso pra mim todo dia. Ele gravou 2 vezes. Gravou uma com a Cristi Tristão e a outra versão com a Eichel. E foi meu hino durante todo o dia. E eu dormi todas as noites. Não tive uma noite de insônia quando eu tive diagnóstico de câncer. Mas imagina, eu tinha perdido meu pai com câncer de novembro para março. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas Deus me sustentou, Deus me deu força, a minha fé sempre, e é o gerenciamento da mente. Eu sabia que eu tinha que conversar com esses pensamentos e tinha que falar o que eu acreditava, para que o meu cérebro absorvesse isso e parasse de reagir como se uma arma tivesse apontada para minha cabeça. Nossa, assim, até meu marido tá aqui, né? E para quem tem isso, os sintomas são exatamente esses. É um desespero, como se você tivesse com uma sentença de morte, né? E algo que a gente vai criando também, né? Isso, a gente vai criando. Pensamento ansioso. Criando. Daí uma coisinha já é o gatilho para você. A gente chama isso de pensamento catastrófico. Você não tá sofrendo pelo diagnóstico aqui de hoje, porque hoje você tá bem, nem ninguém sabe nem que você tá doente. Você tá sofrendo porque você tá se vendo morrer lá na frente. E o cérebro, ele não faz distinção entre imaginação e realidade. Você tem que fazer essa distinção. Você tem que falar lá, calma, que não é isso. Isso aí é a minha ansiedade. O que está acontecendo de real é que eu tive um diagnóstico, mas estou bem, graças a Deus. Vou fazer o tratamento, eu fiz, passei por 2 cirurgias e tudo. E estou aqui, já faz 18 anos, 45, estou com 61, 16 anos. Amém. A doença do corpo é infinitas vezes menor
do que a doença da mente, né? Por isso que eu A doença da entendo mente, muito, sabe? Quem me procura desesperado hoje na clínica sempre é transtorno de ansiedade. E eu sempre procuro atender, eu tenho uma agenda meio cheia, eu tenho uma empresa e tudo. Mas quando eu vejo que é transtorno de ansiedade, pânico, eu sei, eu procuro atender e dou um pronto-socorro. Sabe que eu já tive caso da pessoa com 1 ou 2 atendimentos já melhorar. Graças a Deus. Só que tenho certeza que as pessoas escutando isso daqui, essas respostas que são bem incisivas, né? São coisas que parecem ser muito simples, mas quando é direcionado por uma pessoa que viveu, a pessoa fala assim, ela viveu, ela sabe do que ela está falando, porque ela viveu isso. Então eu posso confiar nessa palavra. E como que são esses casos hoje que acontecem e terminam em suicídios? Porque é o que mais tem acontecido. Nós temos vivido essa geração de suicidas. Como você tem se relacionado com isso? Eu já até atendi tanto adolescentes com tentativa de suicídio e até idosos. Atendi uma idosa que ela tinha dado uma facada na barriga. As pessoas se suicidam porque não veem solução para o seu sofrimento. Não é porque quer morrer. É porque viver está tão sofrido que ela acha melhor morrer. Mas eu quero dizer para você que está assistindo que a esperança tem cura. E que nós podemos te ajudar. E o profissional pode te ajudar. E também a igreja pode ajudar. E às vezes parece que não tem saída, não tem solução. Mas tem. Eu digo que só não tem solução para a morte. Certo? Morreu, não tem solução ali, para a gente que fica. Mas enquanto a pessoa está viva, tem solução. Atendi um adolescente uma vez, de um país de fora aí, e que ele dava murro no próprio rosto, né, se automutilava, e estava pensando em morrer. Quando eu falei para ele que os pensamentos, que você pode gerenciar os seus pensamentos, que ter pensamentos negativos e destrutivos é um automático baseado numa história de vida, que a emoção e os pensamentos e a mente é isso, mas que você pode questionar esses pensamentos e que você pode escolher, você não é os seus pensamentos. As pessoas acham que elas são o pensamento, mas o pensamento tem muito lixo, tem muita coisa tóxica e você pode jogar lixo no lixo. Uma vez atendi, e ele disse para mim, que depois do primeiro atendimento, que nunca, ninguém tinha ensinado isso para ele. E depois disso ele mudou a cabeça dele, porque ele falou que pensava o tempo inteiro que ele era inferior, que ele não servia para nada, que ele era inferior, a ponto dele ficar se socando e achar que ele tinha que morrer. Você vê que história. E atendi uma menininha também, que pensava em coisas ruins o tempo inteiro, e quando ela entendeu que ela podia pensar diferente, ela mudou. Então, é isso que eu luto para levar. A Brain to Be, que é a minha empresa, não está aqui, hoje é uma outra collab, né? A minha empresa, a gente é focado em ensinar isso para as crianças até adultos. Olha, e isso é o que está faltando, né? Começar nas crianças, desde pequeno. Agora, a gente entrou nesse assunto e eu gostaria até que você me contasse 2 coisas. Primeiro, se você teve alguma experiência, assim, com Deus sobrenatural. E logo depois, eu queria que você me esclarecesse a diferença, por exemplo, entre a pessoa ter uma crise de ansiedade, de pânico e isso ser emocional ou isso ser espiritual. Porque muita gente não procura um médico, não procura um profissional, achando que isso é espiritual. Existe a experiência, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que existe a experiência espiritual, por exemplo, de estar endemoniado ou ter algum tipo de caso assim, mas a gente põe muita responsabilidade no diabo em coisa que não é emocional. E eu falei hoje, né, não sei se vocês estavam ali dentro, eu falei sobre a mente, a batalha da mente, e que a gente vai acreditando em muitas mentiras sobre nós, sobre as situações, sobre a vida. E depois que você acredita naquela mentira e repete muitas vezes aquela mentira dentro de você, aquilo se torna o que a Bíblia chama de fortalezas. E você tem fortalezas e sofismas. O que são sofismas? São mentiras tão bem elaboradas que você acredita nelas. Que são verdades, né? Que são as suas verdades. E elas que comandam suas decisões e a sua vida. Então, quando a gente aprende a questionar isso, a gente acaba tendo uma vida diferente. Então, no meu caso, era espiritual ou era a minha própria mente emocional? No meu caso, era a minha mente emocional. Eu fui criando essa fortaleza. E o inimigo se esconde nessas fortalezas, nessas mentiras que você acredita. Certo? Mas não é ele que está ali. Você que está acreditando na mentira. São as brechas que a gente dá, na verdade, de ficar criando coisas que talvez nunca aconteça na vida. Né? Parece um filme de ação. Não dê lugar ao diabo, né? Você dá através do pecado e através das mentiras que você acredita sobre você, que você nada vai mudar na sua vida, que a sua vida é uma porcaria, que você é inferior a todo mundo. São mentiras que não batem com a palavra de Deus. Não bate com aquilo que Deus está falando. Então você está escolhendo andar pelo esse caminho da mentira e acreditando numa mentira, ao invés de andar no caminho da vida, no caminho da bênção. Então gerenciar a mente e saber pegar quais são essas fortalezas e trazer a verdade de Deus para destruir essas fortalezas é o grande caminho da saúde mental e espiritual, sabe? E muitas vezes você vai ver que não é o diabo, que era a sua própria mente, sua própria forma de pensar. A Bíblia fala disso. E o quanto é importante, né, procurar um profissional para realmente conseguir sair desse lugar. Eu falo assim que Deus me permitiu viver isso para que eu entenda outras pessoas hoje, porque quem não passou não consegue entender quando a pessoa fala que tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu mesmo não entendia e depois que eu tive eu passei a entender e também direcionar essas pessoas para um profissional, né? Isso. Principalmente essas mulheres que estão dentro da igreja, porque muitas vezes elas são resistentes a procurar um profissional achando que é algo espiritual. E por muitos anos, né, a igreja teve esse preconceito de que problemas mentais não podem ser tratados, só se trata isso com fé.
Mas a gente sabe que a depressão, o transtorno de ansiedade, eu mesmo vivi sem pastor, estando na igreja e não estando em pecado e não fazendo nada de errado. Eu vivi um transtorno de pânico e um câncer. Mas, entende? Tá, todos nós estamos sujeitos.